Nós estamos iniciando no mês de setembro uma série experimentando mais do amor de Deus, mais da compreensão, experimentando mais de Deus na vida de oração e assim por diante. O propósito de que nós estejamos aprofundando a nossa fé, que nós não fiquemos na casca, na superficialidade, que a gente aprofunde, porque Deus tem muito mais para nos oferecer, nos conceder. E essa jornada de fé, descobrindo mais dos tesouros que Deus tem para nós. Há riquezas na vida cristã e às vezes a gente fica muito na superfície, a gente fica muito nas experiências assim dos limites iniciais apenas. Mas esse é o desafio da fé cristã. E hoje de manhã nós vamos conversar um pouco sobre aprofundando a nossa fé, aprofundando a nossa caminhada, a nossa jornada, através do discipulado, caminhando com Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, mas também com os nossos irmãos e irmãs, porque seguir a Jesus não é uma jornada solitária, não é uma jornada que você vai sozinho. Nós caminhamos juntos e nós precisamos redescobrir e aprofundar o significado desta caminhada de fé, juntos, uns com os outros. Alguém disse que o conhecimento da fé cristã é o conhecimento do cotovelo, que você aprende um ao lado do outro, que a gente, nessa caminhada, nessa jornada, vamos sendo enriquecidos, abençoados, instruídos, exortados, edificados, fortalecidos. Esse é o nosso desafio. E nós convidamos os irmãos e as irmãs para a leitura de um texto bíblico. Eu vou fazer a leitura, é um texto bastante conhecido, de Lucas capítulo 24. Pastor Fernando, alguns dias atrás, pregou sobre esse texto, uma mensagem muito edificante sobre a companhia, a presença de Jesus, que às vezes você não percebe. Ele trabalhou esse sentido. E nós queremos voltar a esse texto. É um texto muito rico, é muito inspirador esse texto. Eu particularmente já preguei muitas vezes sobre esse texto, e sempre esse texto me traz inspiração, e ele sempre eu aprendo coisas novas com este texto. Eu vou fazer a leitura na tradução, é uma paráfrase, é uma interpretação do texto bíblico na versão A Mensagem. Você pode acompanhar na sua Bíblia, a sua versão. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, eles estão seguindo com Jesus. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, nós lemos a narrativa feita por Lucas. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, uns 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. E ele perguntou: o que é que vocês estavam discutindo tão compenetrados? E eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E ele perguntou: e o que foi? E eles disseram as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. E ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Nossos líderes, os principais sacerdotes, o traíram e o sentenciaram à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é já o 3º dia desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos
e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Pois, então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as Escrituras diziam a seu respeito. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique conosco, jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele se foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele os abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos como que um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? E eles não perderam um minuto sequer e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 de seus amigos reunidos, dizendo: aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou, Simão o viu. Que Deus abençoe este texto e nos dê entendimento a respeito dessa circunstância. Esse texto é uma narrativa de como Jesus vai atrás de 2 membros da sua igreja. 2 membros que estão desanimados. 2 membros que estão decepcionados. 2 membros que estão frustrados porque as coisas não sucederam como eles esperaram, como eles aguardavam e como eles gostariam. Deu tudo errado. E esses 2 membros decidiram se afastar do convívio da igreja, da comunhão. E resolveram voltar para suas casas, para sua cidade de origem, decepcionados, amargurados. E nesta sua amargura, nessa sua decepção, esses 2 membros não perceberam uma presença diferente com eles, estavam insensíveis. E geralmente quando as pessoas ficam amarguradas, decepcionadas, isso ocorre também conosco. Quando você fica decepcionado, quando você fica frustrado, quando você está triste, quando você está com vontade de abandonar, deixar de lado, a gente também se torna irônico, insensível, e a gente não percebe todas as coisas, porque às vezes somos controlados por um sentimento de desapontamento, de frustração que toma conta do nosso coração. Isso é profundamente humano, e todos nós vivemos isto, momentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Quem é que de nós já não teve vontade de deixar tudo? A gente diz, chutar o balde, deixar tudo, não vou mais, não vou participar mais dessa igreja, fiquei decepcionado. Como pastor, na minha caminhada, eu já tenho visto muitas pessoas com esse sentimento, não quero mais. Eu até que gostava, até que me interessei, mas eu me decepcionei, fiquei frustrado e vou dar um tempo. Há muitos cristãos que estão dando um tempo, porque estão com o coração decepcionado. Alguma coisa que deveria acontecer, mas não aconteceu da maneira como eles esperavam. E estão com o coração cheio de decepção. E a gente fica amargo, a gente fica irônico, a gente fica insensível, a gente fica cego.
quando esse sentimento toma conta do nosso coração. É interessante que, e aqui eu acho notável que Jesus resolveu ir atrás desses dois. Jesus não os considerou que eles fossem caso perdido, deixa para lá, não estão afim, então vamos respeitar a decisão deles de se afastar, de ir embora, vamos respeitar, deixa para lá. Ou mesmo eu já ouvi de algumas pessoas, quando alguém às vezes não está muito interessado, está assim, abandonando, você está insistindo, mas a pessoa diz, não quero nada com a igreja, não quero nada com a fé. E uma pessoa me diz, pastor, não queime vela com defunto ruim. Eu já ouvi essa expressão. Mas Jesus, pode até que alguém tenha dito para ele, o diabo tenha dito no ouvido dele, esquece, esses dois caras aí não são do ramo não, esses aí não vai adiantar, você vai atrás, mas vão lhe dar trabalho. Vai atrás desses camaradas aí, eles vão voltar e vão ficar contaminando outro grupo, porque o outro grupo está firme, esses caras não querem, respeita, paciência, tchau e benção. É interessante que Jesus não segue este roteiro. Jesus resolve ir atrás, deixa as 99 lá no aprisco e vai atrás de dois. E vai atrás de dois e vai caminhar. E Jesus faz uma caminhada de aproximadamente 11, 10 quilômetros. Alguém já caminhou 10 quilômetros? Daqui lá na Castelo, né? Já pensou você ir lá até na Castelo a pé? Umas 2 horas e pouco mais ou menos de caminhada, num passo firme. Jesus então começa a caminhar. E começa a caminhar com esses dois. E o resultado é que eles mudam totalmente após essa caminhada. Há uma mudança, uma reversão completa após essa caminhada. E o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez para que isso mudasse? Nesta caminhada, qual a estratégia de Jesus para mudar esse quadro? Então nós temos aqui 3 coisas para nós raciocinarmos nesta manhã. A primeira delas é que Jesus é o relacionamento, o diálogo. Jesus decidiu caminhar com aqueles dois. Jesus não fez um milagre. Ele podia fazer um milagre, ele podia fazer assim, acorda. Jesus podia fazer um sinal, Jesus podia fazer qualquer coisa extraordinária e rápido, não perder tempo. Jesus tinha muita coisa para fazer, ele está prestes a subir, ele só vai ficar mais 40 dias antes de subir aos céus. Ele tem muita coisa para ajustar, ensino para confirmar. Ele tem muita coisa para trabalhar ainda na cabeça dos discípulos. Mas Jesus prefere uma trajetória um pouco mais longa, mais demorada. Mas Jesus prefere caminhar junto. Jesus escolhe a estratégia do relacionamento. Não abandonar, não deixar. E Jesus não busca atalhos. Jesus prefere caminhar juntos. Ouviu, conversou, perguntou, procurou diagnosticar a situação. E Jesus inicia um processo de relacionamento mais próximo, no caminho. Essa é a estratégia de Jesus, se relacionar, conviver, conversar, ouvir, dialogar. Mesmo que tenha que ir numa direção contrária momentaneamente. Jesus não estava indo para Emaús. Não era o plano ir para Emaús, mas a necessidade de ir a Emaús. E Jesus vai naquela direção oposta, para estar junto, para não perder o contato, para não perder o convívio, para não perder a oportunidade do relacionamento.
a oportunidade do dialogar, a oportunidade de ouvir, a oportunidade também de, ouvindo, poder responder. Isso é uma coisa muito importante na vida cristã. Nós não podemos prescindir do relacionamento. Relacionamento é absolutamente indispensável para a vida cristã, para o discipulado, para o crescimento. Se você quer conhecer mais de Deus, se você quiser saber mais de Deus, esta é uma aventura, este é um projeto que nos é reservado no relacionamento, na caminhada, na jornada. Deus se revela conosco, e Deus se revela conosco nos processos de relacionamento, na caminhada, na jornada. Às vezes nós gostaríamos que as coisas acontecessem de uma maneira instantânea, rápida, miraculosa, sobrenatural, mas nós não percebemos que às vezes Deus tem caminhos, e há caminhos que precisam ser trilhados, há jornadas que precisam ser percorridas, há experiências que precisam ser vividas. E essa é uma caminhada. Às vezes a gente se irrita porque as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos que acontecessem. Mas esse é um processo, é um caminho. E Jesus nos mostra e nos aponta também para nós como igreja. A gente precisa aprender a caminhar juntos. A gente precisa aprender a conviver juntos. A gente precisa interagir. Porque a vida cristã é este processo, é esse desafio, é esta jornada que nós precisamos fazer juntos. Mas há uma segunda coisa que o Senhor Jesus nos mostra neste processo. É que Jesus usa a palavra. Usa a palavra. É muito significativo isso, é muito rico. Como nós dissemos, Jesus podia ter feito um sinal, um milagre. Fazer um anjo aparecer, fazer o sol se escurecer, fazer de repente qualquer outro fenômeno sobrenatural para chamar a atenção dos discípulos. Mas Jesus não opta por este caminho, embora ele pudesse. E embora em alguns momentos ele tenha feito, mas naquela circunstância ele usou a palavra. Isso não foi por acaso, não foi acidental, não foi porque lhe faltou poder, mas porque Jesus escolheu, diz, é preciso usar a palavra. E Jesus pegou a palavra, começando por Moisés, desde o início, passando pelos profetas, toda a Escritura, expondo a Escritura e trazendo a atenção daqueles dois discípulos. Olha o que a Bíblia diz, olha o que está escrito aqui. Vocês já entenderam isso? Vocês se esqueceram disto? E Jesus então chama este diálogo. Ele é mediado pela palavra, não é uma conversa. Jesus não vai batendo papo com eles, falando, vai chover, não vai chover, está frio, São Bento perdeu ontem. Não é isso a conversa. Desculpa os torcedores de São Bento. Mas não é este o teor da conversa. Não é conversa fiada. Não é conversa para passar o tempo. Jesus está conversando sobre a palavra. Porque a palavra é que dá adjetiva à nossa conversa, dá qualidade à nossa conversa. Mas a palavra é que também substantiva a conversa, que dá substância, que dá conteúdo. É uma conversa mediada pela Escritura, fundamentada na Escritura, pautada pela Escritura, tendo a Escritura como referencial, tendo a Escritura como referência, como ponto de guia. É aqui, a gente vai para lá, mas volta para a Escritura. A gente conversa, mas volta para a Escritura. E é nesse processo que Jesus utiliza para chamá-los a atenção, porque a nossa fé precisa estar alicerçada na Escritura, a nossa compreensão alicerçada na Escritura, o nosso relacionamento com Deus é pautado pela Escritura, a nossa esperança é pautada pela Escritura, as nossas ações é pautada pela Escritura. Então Jesus chama os discípulos, olha, vem aqui, é a Escritura, é a Bíblia.
E com isso Jesus está nos dizendo alguma coisa, que não existe fé cristã que não esteja pautada, alicerçada na Escritura. E com isso Jesus está nos dizendo, se você quiser crescer, se você quiser experimentar mais dessa caminhada com Deus, a gente tem que caminhar neste livro, e a gente tem que aprofundar nesse livro, a gente tem que vivenciar esse livro, a gente tem que se alimentar desse livro. Esse livro não pode ser uma leitura que você ouve dominicalmente, aqui na igreja, domingo, pronto. É um livro que é para a gente mastigar diariamente. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Não existe crescimento espiritual. Se você espera crescer espiritualmente ouvindo apenas a Escritura dominicalmente, e a tua conhecimento da Escritura se reduz a esta informação dominical, meu irmão, minha irmã, eu sinto que não há futuro para a tua vida cristã. Você vai ficar à mercê das circunstâncias, à mercê do inimigo, porque não é este o caminho que Deus tem para nós. Você precisa se alimentar da Escritura, e Jesus está dizendo isto. Jesus está resgatando, Jesus está apontando, Jesus está recuperando, e Ele está usando a Escritura. Porque a Escritura é importante, é fundamental. A nossa fé é baseada na Escritura, é alicerçada na Escritura. Mas há uma outra coisa interessante nesse texto, que chama muito a minha atenção, não apenas a Escritura, mas é que Jesus senta para comer, e Ele senta para partir o pão com aqueles discípulos. Eu tenho lido sobre o comer, o partir do pão, isso tem me chamado a minha atenção já há algum tempo. Não é porque comer é coisa boa, mas é porque há uma espiritualidade do comer muito rica na Bíblia. E hoje nós vamos sentar e comer. Isto não é por acaso. Há uma espiritualidade muito profunda no comer, e Jesus utilizou isto. Jesus sentava para comer com as pessoas. Eu até acho que Jesus era bom de garfo. Ele gostava de sentar com as pessoas e comer com as pessoas. Tanto é que ele foi a ser acusado de comilão e beberrão. Porque ele fazia desse momento momentos especiais. Porque de fato sentar para comer é alguma coisa especial. Você está não apenas repondo as energias que você gastou, ou acumulando energias. Não é apenas isto. Mas há uma espiritualidade, há uma sacralidade no comer. Há uma comunhão profunda com o comer. Quando você senta para comer, ali nós damos graças a Deus, porque o pão está na sua mesa. E para que o pão estivesse na sua mesa, Deus te deu saúde, Deus te deu condições para você trabalhar, mas Deus também trabalhou na vida de muitas pessoas que plantaram, que semearam, que colheram, que transportaram, que processaram, que venderam, que te proporcionaram a oportunidade de você ter o pão na sua mesa. Então aquele ato de comer é uma comunhão com uma série de pessoas as quais você nem conhece, mas que Deus usou, sem que elas talvez até soubessem. Elas foram instrumentos de Deus para você ter o pão na sua mesa. O café que você tomou de manhã, o leite, o café, o pão, a fruta que você comeu de manhã, não caiu do céu literalmente, mas foi um processo. Deus usou pessoas para que chegasse à tua mesa. É um processo de comunhão. Mas há alguma coisa muito especial no comer. Muito especial. Porque você já viu alguém comendo e chorando? Eu tenho visto pessoas comendo e no celular, né? Às vezes você entra num restaurante, a pessoa está comendo e está no celular. Não consegue desligar do celular. Coisa terrível, nem para comer, né? Mas dificilmente você vê uma pessoa comendo e chorando. A não ser uma criança, né, que a mãe está ali com algum, né, reforço adicional, né, de estímulo pedagógico, né, com um chinelo do lado, estimulando psicologicamente a criança a comer. Mas você não vê ninguém comendo, chorando.
Geralmente é um momento de descontração, de alegria, de celebração, de comunhão, de encontro, de convívio. E a presença de algumas pessoas torna aquele momento mais especial ainda, porque é um motivo de alegria, que fulano está aqui, a minha família está aqui. Porque comer sozinho não tem graça, não é verdade? Comer sozinho não tem graça. Pode ser aquela picanha, né, do ponto. Se você gosta, né? Se você é vegetariano ou gosta de sushi, pode ser o que for, mas sozinho parece que não tem graça, não é verdade? Eu sempre encontro o Celso, né, e família, e a gente às vezes almoça junto, todo domingo. Ele não fica no canto dele, nem eu não fico. Às vezes estou sozinho, mas vou sentar com eles lá. Porque comer sozinho não tem graça. É um momento de celebração, de encontro. Isso é bênção de Deus. Isso é tão bênção de Deus que Jesus instituiu pão e vinho para lembrar do seu sacrifício, para lembrar da sua morte, para lembrar da sua vida, lembrar do seu retorno. Não foi à toa que Jesus disse: olha, eu quero que vocês comam pão e vinho e lembrem o que eu fiz por vocês. Não é singular isso? Ele podia ter instituído: olha, eu quero que vocês lembrem quando vocês entrarem num determinado lugar, quando vocês lerem, quando vocês verem. Não, quando vocês comerem. E então o ato de comer é uma coisa especial. E Jesus sentou para comer. E nós precisamos aprender o significado espiritual disso e exercitar a partir o pão uns com os outros, entre nós. Aprender a celebrar a vida, agradecer a vida, a ver nesses momentos uma oportunidade, uma bênção, uma graça, um privilégio de Deus que Ele nos concede. Mas também aprender a partir o pão, a repartir o pão, a compartilhar o pão. Também a ver nesse gesto de compartilhar o pão como uma expressão da graça de Deus, que você pode abençoar a vida de uma pessoa ou de pessoas. Experiência. E eles então, quando partiram o pão, quando eles experimentaram isto, os olhos como que foram abertos. Eles perguntaram: o nosso coração não estava aquecido? Nós não percebíamos que tinha uma experiência extraordinária de Jesus caminhando conosco, que nós não percebíamos. Ele caminhava com a gente e a gente não percebeu. E qual foi o resultado de tudo isto? Então, quando essas coisas ocorrem na nossa jornada cristã, o que sucede? Os corações são aquecidos. Às vezes o nosso coração está frio, está indiferente, está insensível. Não há prazer de estar junto, não há alegria de estar junto. É sintomático quando o cristão não tem prazer de estar junto com seus irmãos, não tem alegria, porque o coração está frio. Mas quando isso ocorre, o coração se aquece. Distâncias não são mais problemas. Eles caminharam aquela distância, 11 quilômetros. Caminharam aquela distância. E quando chegaram: fica conosco, já é tarde, vamos descansar. O dia já declina. Fica conosco, é tarde. Mas quando eles descobriram, não era mais tarde, já não era mais noite, e não tem problema, a gente andou 11 quilômetros, a gente anda outros 11, na mesma hora voltaram, porque a distância não era problema. Ah, não vou para a igreja hoje, é muito longe, eu estou cansado. Ah, não vou hoje. Já pensou atravessar a cidade para chegar lá na igreja? Já pensou chegar lá? Ah, não, vou não. Esse desânimo que às vezes se abate sobre todos nós. Tem dia que você não tem a menor vontade de estar junto.
Tem dia que a gente não tem o menor desejo de sair de casa e se locomover para estar aqui, juntos. Tem dia que a vontade é ficar debaixo da coberta, ficar descansando, ficar na frente da televisão, ficar plantado naquele sofá e você não sair de casa. Mas quando o coração está aquecido, todos os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos, os embaraços, são nada porque o coração está aquecido. Eles se reintegraram à comunidade. Estavam se afastando. Não posso me afastar. Eu preciso voltar para a minha igreja. Preciso estar presente, preciso estar junto. E o desejo de compartilhar experiências. E eu gostaria de finalizar dizendo que não há atalhos para uma vida cristã mais significativa, mais intensa com Deus. É uma jornada, é uma caminhada. Às vezes nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, momentâneas e instantâneas, mas é uma jornada, não há atalhos. Jesus mostrou este caminho, Jesus apontou este caminho, e nós como igreja precisamos entender este processo. Mais do que entender, praticar esse processo, porque há muitas pessoas que estão frias, desanimadas, muitas pessoas que estão insensíveis e muitas pessoas que estão desejosas de abandonar a comunidade. Você precisa ser a presença de Jesus na vida daquela pessoa, caminhar com aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, dialogar com aquela pessoa, estudar a Bíblia com aquela pessoa. Você já pensou nisso, que Deus te chama para você estudar a Bíblia com pessoas? Você já pensou nisso, que há pessoas que estão necessitadas, que estude a Bíblia com elas, que você caminhe com elas, que você às vezes ouça até certos despropósitos, certas falas inconvenientes, mas caminhe com elas, até que o coração delas se volte novamente, seja aquecido, e elas tenham o mesmo desejo de fazer com outras pessoas o que você fez com elas. Pense nisso. Pense nisso. Você pode ser a presença de Jesus na vida de pessoas que estão se afastando. Mas se você está se afastando, você está aqui esta manhã e você está com desejo de se afastar, veja a presença de Jesus nas pessoas que se aproximam de você, no sorriso, no abraço, no aperto de mão, na aproximação. Pessoas em nome de Jesus se aproximando de você e tentando trazer o calor, a experiência de Jesus para a sua vida. Abra-se para isso, não se feche. Não se feche para esse processo que o Senhor Jesus está te usando, ou usando pessoas para te ajudar a se reintegrar e o teu coração ser reaquecido na vida cristã. Que Deus te abençoe. Que o tomar do pão nesta manhã, na ceia, seja essa experiência de uma retomada da caminhada.